bem-vindos e bem-vindas, amantes da biologia! Estamos no 10º episódio do Baseado em Evidências, um podcast de divulgação científica da Universidade de Brasília, a UNB, que faz parte do projeto de extensão BioUNB. Meu nome é Maria Eduarda, sou estudante de Engenharia Ambiental e integrante do projeto. Bora lá para mais um episódio! O tema do 10º episódio do nosso podcast é a importância de cálculos epidemiológicos no controle de surtos, epidemias e pandemias. Esse é um tema que ganhou notoriedade nos últimos anos pela pandemia de Covid-19, mas esses cálculos sempre foram muito importantes no controle de surtos, pandemias e epidemias. Mas antes de mais nada, vamos entender o que é epidemiologia. Ela é a ciência que estuda o processo de saúde e doença nas coletividades humanas. Ficou ainda mais confuso? Bem, o processo saúde e doença é justamente estudar o porquê uma pessoa saiu da condição de saúde, entendendo se foi por ter contraído um vírus, bactéria. Também é muito importante entender o contexto em que essa pessoa está inserida. Se tem acesso ao saneamento básico, água potável, educação. É exatamente todo esse processo que a epidemiologia estuda. Bem, agora que você já entendeu o que essa ciência faz, vamos continuar desbravando e descobrindo mais um pouco de como tudo isso funciona na prática. Temos alguns indicadores muito importantes que nos auxiliam nesse processo. O primeiro deles é a prevalência. Ela é a responsável por nos indicar a frequência com que a doença ocorre. Como todos os outros indicadores, possui um cálculo pelo qual podemos obter essa taxa. Mas aos não amantes de matemática, fiquem tranquilos, não vamos apresentar inúmeros cálculos aqui. Apenas mostrar que todos são medidos matematicamente e têm um significado importante. O segundo é o coeficiente de incidência. Ele mede a frequência de novos casos de uma determinada doença. O terceiro é a letalidade. Mede a possibilidade de morte em razão da doença. O quarto é a taxa de mortalidade. E está muito relacionado com a letalidade. E, como o próprio nome sugere, mede a probabilidade de mortes ocorrerem. Espere um pouco, Maria Eduarda. Letalidade e mortalidade estão me parecendo a mesma coisa. Qual seria a diferença entre elas? Tranquilo, pode parecer confuso mesmo. A diferença básica entre as duas medidas é que a mortalidade leva em consideração a população total, enquanto a letalidade leva em conta apenas pessoas que foram infectadas pela doença. Tipo, se eu for falar a letalidade de uma doença, eu digo algo como, de cada 100 pessoas que contraíram uma doença, 10 morreram dela. Então, houve uma letalidade de 10%. Já no caso da mortalidade, eu falo sobre toda a população. Por exemplo, se em Brasília temos 3 milhões de pessoas e alguma doença causa a morte de 3 mil pessoas aqui, então podemos dizer que a mortalidade dessa doença em Brasília foi de 0,1%. Voltando, o quinto e último indicador que vamos apresentar também fala de mortalidade. É a mortalidade geral. Ela indica a probabilidade que uma pessoa de uma determinada população tem de morrer em uma localidade em um determinado ano. Olha, um exemplo seria: se um país tem uma população de 50 milhões de pessoas e 500 mil morreram em um ano, de todas as causas juntas, não de uma doença só, então a taxa de mortalidade geral seria de 1%. Essa é uma medida importante para avaliar a saúde de uma população e identificar possíveis problemas de saúde pública. Muitos conceitos de uma vez só, como vocês puderam ver, são todos muito relacionados, mas diferentes entre si. Então, nada de confundi-los ao assistir um jornal, ler uma notícia ou ver o conceito aleatoriamente nas redes sociais, em um vídeo ou post. Eles são uma ótima forma não só de acompanhar doenças quando elas já estão ocorrendo, mas também para evitá-las e assim evitar novos surtos, epidemias e pandemias. Isso só é possível porque a epidemiologia estuda o padrão de muitas doenças presentes no nosso cotidiano e ajuda, por exemplo, no planejamento de políticas públicas que atendem à sociedade. Viram como não são apenas números? Esse é um ramo da ciência que afeta a todos e contribui para que diversos problemas de saúde sejam evitados. O nosso 10º episódio está chegando ao fim e esperamos que vocês tenham aproveitado e aprendido um pouco sobre o tema. Me siga no Instagram e Facebook no @biounb e no Twitter no @biologiaunb e deixem sugestões de temas para a gente conversar por aqui. Até o próximo episódio!